Bota pra gravar aí, não tem nenhuma piadinha hoje não. Tô mal-humorado. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e uma questão que cada vez cresce mais. Voltamos às comparações. E afinal, quem é melhor? Roberto Carlos ou Marcelo? É isso, esses dias você tem visto essa comparação crescer. Muita gente na Europa, muita gente aqui. Isso já foi perguntado inclusive a eles e é um ponto que nós não podemos fugir. De um lado, o Roberto Carlos, o maior estrangeiro em número de jogos da história do Real Madrid, absolutamente vencedor. E do outro, um cara também muito vencedor, é o segundo estrangeiro com mais jogos da história do Real Madrid e é também muito dominante na lateral esquerda do mesmo Real Madrid. Por sinal, são 21 anos de domínio brasileiro do lado esquerdo do Real. No maior clube do mundo, o lado esquerdo tem uma nacionalidade própria desde a metade dos anos 90 e essa nacionalidade é brasileira. Mas vamos lá, né? Comparar os dois jogadores, características, números, premiações, títulos, valências, habilidade, técnica, enfim. Não basta só ganhar, não basta só ser maior. A pergunta aqui é quem é melhor? Quem você queria, por exemplo, no seu time? E antes de entrar no debate, o nosso polêmica aleatória que não tem absolutamente nada a ver com esporte, qual videogame é melhor? PlayStation ou Xbox? Eu diria que essa é bem fácil. Então vamos lá. O Roberto Carlos começou a sua carreira no União São João e foi sendo lapidado até chegar no Real Madrid e lá se consolidar como um dos maiores jogadores, não só da história do clube, como da seleção brasileira. O Roberto Carlos foi um poderoso lateral esquerdo, com muita potência, com muita força, mas também com muitos recursos. E é bom lembrar, quando ele chegou no Real Madrid, ele já chegou um pouquinho mais pronto como jogador do que o Marcelo. Até porque ele já tinha passado pelo União São João, já tinha passado e vencido campeonatos pelo Palmeiras, ele tinha aprendido as manhas do futebol europeu na Internazionale de Milão e aí sim ele desembarca no Real Madrid. Esse caminho, essa preparação não aconteceu com o Marcelo, que muito cedo já era visto como joia, tanto que tem passagens por todas as seleções de base da seleção brasileira. Depois, muito novo, saiu do Fluminense, tendo pouquíssimo tempo no profissional e logo chegou no Real Madrid. Portanto, ele não teve essa aclimatação, ele não teve nem muita preparação no futebol profissional. Portanto, não é fácil fazer o que o Marcelo fez. Como óbvio, também não foi fácil fazer o que o Roberto fez. Só que imagine você, moleque, chegar num clube do tamanho do Real Madrid e ter a missão de ser a sombra do Roberto Carlos, que à época já era um dos maiores jogadores da história do clube. Portanto, o Marcelo está no patamar que está hoje, mostra o quão grande ele é. Não sentiu a pressão, herdou a posição e hoje não dá para falar que o torcedor do Real sente saudades do Roberto Carlos. Ele respeita, ele lembra, mas saudade não dá para sentir, porque o Marcelo supriu a saída do lateral. Só que o Roberto Carlos tinha algo absolutamente fantástico, que era o quanto ele conseguia cobrir de área. Essa análise, inclusive, foi feita pelo Vicente Del Bosque, que treinou o Real Madrid e depois treinou a seleção espanhola. Ele mesmo falava, né? Nenhum jogador é capaz de cobrir uma área tão grande do campo quanto o Roberto Carlos. Ele era capaz de atacar com muita potência e de recompor com muita velocidade. E por falar em velocidade, já depois dos 30 anos, em um dos testes físicos do Real Madrid, o Roberto Carlos chegou a fazer 100 metros em um pouco mais de 10 segundos. Um número estratosférico para um cara que já não era um garoto, mas que sempre preservou muito a forma física. Mas se por um lado nós temos uma potência de lateral esquerdo, um jogador capaz de proteger toda a sua faixa esquerda, é bom lembrar que o Marcelo tem uma característica que o Roberto não tem, que é afunilar por dentro, jogar muito melhor em diagonal, pensar muito mais o jogo, inclusive fazer aquela jogada típica que em várias situações já terminou em gol. Ele corta para dentro e bate com a perna direita. Esta característica o Roberto não tinha. E é bom lembrar, com o Marcelo do lado esquerdo, o Cristiano Ronaldo se sente absolutamente protegido para ter muito mais liberdade para só finalizar, para só atacar, para só fazer o que ele faz de melhor.
que são os gols. Mas essa análise de que o Roberto Carlos é um defensor muito melhor que o Marcelo é em parte. De fato, o Roberto Carlos ele conseguia impor muito mais respeito, tinha uma recuperação muito maior. Mas o Marcelo, quando se faz essa comparação, a impressão que dá é que é um cego na marcação. E não é verdade. Tanto que, há pouco tempo, o The Telegraph, jornal inglês, elegeu os 25 melhores defensores do mundo, contando aí os 2 zagueiros, lateral esquerdo e lateral direito. E o Marcelo apareceu como o segundo melhor defensor do planeta. Marcelo ficou atrás apenas do Bonucci, zagueiro da Juventus. E inclusive na explicação do The Telegraph está lá algo que muitos já têm notado: a evolução defensiva do Marcelo com o tempo. O ímpeto de só atacar, há muitas temporadas ele vem sendo mesclado com um lateral que protege muito bem o seu setor. Mas e os títulos, hein? A gente falou no começo que a disputa aqui é gigantesca, de 2 caras enormes na história do Real Madrid e, por que não, na história do futebol brasileiro. Nos títulos, o Roberto Carlos leva uma boa vantagem em títulos relevantes. Roberto Carlos tem 23 títulos relevantes contra 15 do Marcelo. Isso somando tudo, tá? Clube e seleção. E o Roberto leva vantagem também nos prêmios individuais. O Roberto teve 18 premiações individuais relevantes na carreira contra 6 do Marcelo. E uma dessas premiações para o Roberto Carlos foi muito marcante, porque ele foi eleito o 2º melhor jogador do mundo pela FIFA, perdendo apenas para o Ronaldo. Isso é gigante. E aí você vai falar, poxa, mas o Marcelo nunca chegou nem perto disso. É verdade, o Marcelo nunca esteve entre os 3 candidatos à bola de ouro, nunca chegou nem perto de ganhar um prêmio de melhor do mundo. A coisa mudou. De lá para cá, hoje você tem uma era dominante entre Messi e Cristiano Ronaldo e você teve outros jogadores ali no meio que acabaram deixando esses defensores distantes da disputa, por mais que o Neuer já tenha disputado e perdido um título de melhor do mundo. Porém, o fato do Roberto ter ficado em segundo não necessariamente o faz melhor que o Marcelo só por isso. Porque o Cannavaro, zagueiro italiano, foi eleito já o melhor jogador do planeta em 2006 e nem por isso ele é melhor do que vários outros zagueiros que passaram na história do futebol e que não ganharam prêmios de melhor do mundo, como por exemplo o Baresi. Mas essa avaliação técnica não invalida o tamanho na história. O Roberto Carlos tem 2 finais de Copa do Mundo. O Roberto Carlos é o 2º jogador com mais jogos na história da seleção, perdendo apenas para o Cafu. Só que o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo um pouquinho do contexto à época. E esse contexto, por exemplo, não fazia o Roberto Carlos sempre uma unanimidade. Ou você não lembra que em várias convocações tinha gente pedindo, por exemplo, Serginho na seleção, Felipe na seleção, Zé Roberto na seleção, laterais que eram mais técnicos, mais inventivos do que o Roberto Carlos. Então essa história de falar que o Roberto Carlos era intocável, era uma unanimidade na seleção brasileira, não é verdade. Ele cansou de ser questionado e cansou de ser cornetado, às vezes, inclusive, de forma injusta. Sim, naquele lance na Copa de 2006, na marcação do Thierry Henry, ele estava, de fato, ajeitando a meia, mas ele não tinha a obrigação de marcar o Henry e isso foi taticamente explicado à época. Portanto, aquele gol, a culpa não é do Roberto Carlos, porque você imagina que o Roberto tem que marcar o Thierry Henry? Óbvio que não. Erraram e estourou nas costas do lateral. Mas, em compensação, o lateral que hoje a gente lembra como um defensor exuberante tem alguns escorregões bem marcantes na carreira, como, por exemplo, na Copa do Mundo de 98 contra a Dinamarca. Ele vai dar uma bicicleta, erra, gol do Laudrup. E na final da Copa, faz gracinha lá na bandeirinha de escanteio, escanteio, gol da França. E na temporada 2006-2007, já pertinho dele deixar o Real Madrid, um erro do Roberto Carlos foi suficiente para o Bayern de Munique fazer o gol logo no início de um jogo e no final das contas o Real ser eliminado daquela Liga dos Campeões. Logo depois o Roberto acabou deixando o Real, até chateado com a forma como alguns torcedores vinham pegando no seu pé. E aí, se a gente lembrar, o Marcelo, mesmo no inconsciente coletivo, sendo um lateral que marca menos, ele não tem tantas lembranças de lambanças como tem o Roberto Carlos. Mas só para reforçar, eu também acho que o Roberto é um marcador melhor que o Marcelo. Acho até que o Roberto é um lateral melhor que o Marcelo, mas ele não é um jogador melhor que o camisa 12 do Real. Sim, o Marcelo dá muito mais alternativas para um treinador
do que o Roberto Carlos. Por mais que o Roberto já tenha feito alguns pouquíssimos jogos na carreira como volante, o Marcelo ele dá a opção de completar a linha de meio pela esquerda, de fazer a lateral, de jogar bem aberto, de jogar mais afunilado, de tratar melhor a posse de bola e de conseguir ter muito mais recursos para resolver jogadas do que o Roberto Carlos. O Roberto tem a potência física e a cobrança de falta. O Marcelo tem a habilidade, a técnica, a visão muito mais apuradas do que o seu ídolo, diga-se de passagem. Ídolo este que já falou que o fã é melhor que ele. Em entrevista há algumas temporadas, o Roberto já falou, olha, o Marcelo tecnicamente é muito superior a mim, é muito mais jogador. A minha vantagem era na parte física e na bola parada. Portanto, se fosse para colocar um lateral no meu time, eu iria de Marcelo, porque ele ia me dar um leque muito maior de opções. A gente viu aqui que historicamente os dois são importantíssimos para o Real Madrid. O Roberto, ele leva vantagem na história da seleção porque ele foi mais vencedor, mas o Marcelo, ele tem sido tão dominante quanto no Real, quanto foi o Roberto Carlos. E hoje, na seleção, ele é até menos questionado do que o Roberto Carlos. Não há dúvidas de que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo que nós temos. Ao contrário do que algumas pessoas imaginavam em algumas temporadas em relação ao Roberto Carlos. Pelo contrário, hoje, se o Marcelo fica de fora de uma convocação, o mundo desaba. E aproveitando que a gente está falando aqui de laterais esquerdos, uma diquinha hoje cultural diz respeito a o que é considerado por muitos da velha guarda o maior lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, a autobiografia do Nilton Santos aqui, ó, Minha Bola, Minha Vida. O Nilton que morreu em 2013, mas a história dele está eternizada, tem passagens deliciosas dele pelo Botafogo, foram mais de 700 jogos pelo Alvinegro, muitas histórias de seleção brasileira, um cara que revolucionou a posição. E aí você deve estar pensando aí, poxa, mas o Bruno sempre escolhe os mais novos. Não, desta vez não tem nada a ver com a evolução do jogo, porque a gente não está falando aqui de um abismo de gerações entre Marcelo e Roberto Carlos. São duas gerações diferentes, mas que inclusive conviveram juntos. Portanto, a gente não está falando de um intervalo aqui de 20 anos, de 30 anos, onde teve uma evolução, uma revolução no futebol. A escolha aqui é puramente técnica, de qualidade de jogador. Não tem nada a ver apenas de implicância com a velha guarda. Até porque, poxa, de velha guarda o Roberto Carlos não tem nada, né? Tá, e antes que eu me esqueça, responder a nossa polêmica nada a ver, né? O que é melhor? Ou que videogame é melhor? O PlayStation ou o Xbox? E aqui eu não tô comparando o PS4 com o Xbox One. São todos contra todos. E no todos contra todos, desculpe, mas o PlayStation não tem comparação. Inclusive é a plataforma mais vendida do mundo, revolucionou a era moderna dos videogames e eu também nunca tive o Xbox, portanto não faço a menor questão, o PlayStation sempre esteve lá em casa e continuará estando. Chegou a hora, hein, de respeitar o próximo, né? Opiniões de hoje é o seguinte, na verdade não é nenhuma opinião que a pessoa não pode ter ou não tem o direito de ter, é uma atitude, que é a do nosso querido Dunga, né? O Dunga tinha uma cisma com o Marcelo e o deixou, inclusive, fora da Copa de 2010 para levar Gilberto e Michel Bastos. Aí, desculpe, nada contra os dois, o Dunga está errado, ele não tinha nenhum direito de fazer o que fez. O Dunga tinha uma implicância com o Marcelo, achava que ele tinha o nariz em pé, mas enfim, em 2010 o Marcelo já era o melhor lateral esquerdo que a gente tinha e o Dunga insistiu em não convocá-lo. Depois, quando reassumiu a seleção, ele voltou a ter problemas com o Marcelo. Ou seja, o Dunga preferia o Filipe Luís, que marcava melhor, ao Marcelo, que era um lateral que ia dar muito mais opções. Então, desculpa, o Dunga não podia fazer o que fez. Ah, eu tenho uma dica antes de ir embora, tá? Quase que eu esqueço. Seguinte, o Portal do Esporte Interativo preparou uma matéria especial sobre os dois maiores laterais esquerdos da história do Real Madrid. Sim, há um material especial de Roberto Carlos e de Marcelo contando a trajetória de um, a trajetória do outro e alguns dados bem interessantes. Você encontra o link lá embaixo na descrição do vídeo, portanto deem uma moral, cliquem e apareçam. E por falar em clicar, clica no sininho aqui, ó, para dar notificação, dá o like, compartilhar e lá embaixo, antes de acessar o link da matéria, você comenta, corneta, dá opinião e dá sugestão de próximos temas, beleza? E semana que vem, comemorando 1 ano de Polêmicas Vazias, vamos relembrar o primeiro episódio e fazer aqui uma versão Cristiano Ronaldo ou Messi 2.0. Atualizações são necessárias. É o Matrix Reloaded.